No capítulo 1 de Provérbios, ressalta a seguinte oração: os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabedoria podemos classificar aqui como entendimento magistral, perícia. Um exemplo claro é daquele conto: Sherlock Holmes é um perito nas áreas criminais, Dr. Watson é um perito nas ciências médicas. O ensino pode ser classificado como instrução, ou seja, o meio necessário para se obter sabedoria. Só que para completar essa palavra sabedoria, falta um ingrediente, que o que podemos chamar de prática, porque ensino mais prática é igual a sabedoria. O que precisamos entender é o seguinte: a sabedoria e a loucura disputam pela nossa lealdade todos os dias. São convites rivais e querem a nossa aceitação. De um lado, existem os pecadores que vivem no mundo da loucura e querem te seduzir para derramar sangue, espreitar a vida alheia, possuir indevidamente bens dos outros, se entregar à libertinagem, viver uma vida desregrada. Só que esse espírito de ganância, onde que eu satisfaço somente o meu próprio ego, eu quero, isso tira a vida daquele que o possui. Porque você vive em uma função de um querer infindável. É como se o ego fosse um buraco negro que tudo que entra nele se consome. Só que nunca se sente saciado. Então essas pessoas acabam perdendo a vida, porque elas não desfrutam da alegria e da felicidade, porque vivem em função de alimentar e retroalimentar a si mesmo, nesse espírito de ganância. Agora, de um outro lado, existem os prudentes que vivem no mundo da sabedoria. E a Bíblia deixa bem claro que a sabedoria está gritando nas ruas, nas esquinas, procurando alguém que a possua. Mas a Bíblia também fala que os loucos resistem ao ensino. Ora, se no início a gente classificou que sabedoria é um entendimento magistral e os loucos negam a sabedoria, imagine um engenheiro. Ele constrói uma ponte e por ele não se atentar, não querer ter um entendimento magistral, não querer ser perito naquela área, ele faz uma ponte de qualquer forma e essa ponte despenca e cai na cabeça e mata muitas pessoas. Ele vai ser acusado, vai ser caçado, vai ter uma série de complicações pela sua falta de perícia. Então, é um momento que a sabedoria estava clamando e gritando, mas ele escolheu recusar, porque preferiu dar o seu tempo a muitas outras coisas, talvez redes sociais, talvez Netflix, talvez muitas outras coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, que debaixo daquela ponte poderia estar a própria mãe, nas mãos de um cirurgião poderia estar o próprio filho. Então negar a sabedoria é o pior caminho. Então não se entreguem à loucura. A voz de Deus clama do alto: sejam sábios, aprendam o ensino, se doem ao entendimento, pratiquem aquilo, sejam peritos no que fazem, porque nas suas mãos podem estar os seus familiares. O que eu quero dizer é o seguinte: qual voz você está ouvindo? A voz dos loucos ou a voz dos sábios? A voz dos santos ou a voz dos pecadores? A voz dos prudentes ou a voz dos imprudentes? O importante é você ter a seguinte consciência, que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Então tenha em mente que aquele que te criou, ele deixou códigos na criação, ele deixou códigos nas escrituras, ele deixou códigos dentro do ser humano e ele quer comunicar isso a você, quer que você seja sábio, quer que você seja entendido. Então não tape os seus ouvidos, não vende os seus olhos, venha para a sabedoria que é o próprio Espírito Santo e tema ao Senhor.